Olá, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Este é mais um encontro do curso de Faustino Teixeira, curso de espiritualidade de Faustino Teixeira. É o encontro de número 68. Pois é, 68 encontros já na programação, no programa do curso de espiritualidade de Faustino Teixeira. Estamos fazendo história, estamos fazendo história. O tema hoje, não vou falar nada, deixa eu chamar o Faustino aqui. Chega mais, Faustino, que bom que a gente está junto. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Muito Cada bem. Dia mais barbudo e cabeludo. Tá ficando. Tá ficando. O cabelo mais branco que antes, interessante, né? É mais bastante. Ó, hoje o tema está aqui, ó. Preparem que vai ser muito legal mesmo. Está aqui. É o livro do Marco Politi. Marco Politi é um dos maiores vaticanistas da história. O que é vaticanista? São os jornalistas especializados na cobertura do Vaticano. Em geral, eles vão de vários países do mundo. Marco Politi, no caso, é italiano, e passam a morar ali em Roma, nas cercanias do Vaticano, e fazem a cobertura do Papa e dos bastidores da Igreja Católica. É claro que no passado, quando a Igreja Católica tinha uma dominância mundial maior, isso era como cobrir a presidência dos Estados Unidos. Hoje diminuiu, mas ainda é um dos lugares para o qual mais acorrem correspondentes estrangeiros, vaticanistas, aqueles que se especializam ali no Vaticano. Ele acabou de sair um livro, esse Faustino é a figura, acabou de sair esse livro na Itália, Francesco, La Peste, La Rinascita, quer dizer, Francisco, a peste, né, é isso aí, estamos falando do coronavírus, o renascimento. Então, vai ser uma conversa muito legal sobre este encontro. Antes de começar, deixa eu saudar quem chegou, e já na primeira saudação, que é da Ana Prado, a gente conversa um pouco, né, Faustino, sobre a programação. Ela diz assim: olá, Mauro e Faustino, existia uma programação de encontros sobre João da Cruz. Não teremos mais essa aula? Não, teremos várias aulas sobre João da Cruz. Você me mandou hoje o programa, né, Faustino? Oi, tá aí. Tá, então tá aqui, ó. Bom, quando eu falei hoje, eu tô falando 4 de novembro de 2020, agora 5 horas e 4 minutos. O que nós temos? Hoje, sobre Marco Politi, sobre Francisco e o coronavírus. No próximo encontro, dia 11, um debate em torno do filme Grande Silêncio, O Grande Silêncio. Assistam, tá no YouTube, tá disponível no YouTube. É um fantástico filme, um documentário sobre monges cartuchos. Monges cartuchos são monges eremitas. Então, é um documentário sobre a Grande Cartucha, na França, um filme maravilhoso. Depois vem, Ana, dia 18, o primeiro encontro sobre a mística em São João da Cruz, o cântico espiritual. Aí a gente para, dia 25 de novembro tem uma aula especialíssima, ninguém menos que Leonardo Boff e Faustino Teixeira. Vocês imaginam o que vai ser esse encontro para falar de Laudato Si, portanto, para falar da grande revolução no pensamento sobre o meio ambiente promovida pelo Papa Francisco, sob influxo, em boa medida, das ideias de Leonardo Boff, e vamos falar do Papa Francisco de uma maneira geral. Aí, Ana, amigos e amigas, volta mais 2 aulas de São João da Cruz, ou João da Cruz, em 2 e 9 de dezembro. O último encontro, dia 16 de dezembro, vai ser bem interessante. A espiritualidade no cinema oriental, com o Rodrigo Petrônio. E você está aguardando uma surpresa para o ano que vem sobre Rodrigo Petrônio, cinema. O que você está pensando, Faustino? Nós estamos pensando em introduzir uma coisa nova no Paz e Bem, no meu curso, dentro do meu curso, pegando um pouco espiritualidade e cinema. São 4 encontros por mês. O último encontro de cada mês a gente vai dedicar a um filme. E a gente fala com antecedência, e a gente traz ou o Ângelo Atala ou o Rodrigo Petrônio para debaterem conosco, os dois já aceitaram. Então, nós vamos ter uma coisa muito bonita, que sempre foi um sonho meu, né, de poder trazer o cinema, sempre tendo em vista a dimensão da espiritualidade, e filmes de Bergman, Antonioni, Pasolini, e aí vai.
esses grandes cineastas, né? E a gente faz um por mês e avisando com antecedência para o pessoal ter oportunidade de assistir, ter mais preparação para poder acompanhar os debates. É importante avisar. A programação está aqui na descrição, mas desde logo aviso. Pode haver mudança, porque é isso, né? Aparece alguém que tem um tema muito interessante, que o Faustino acha que merece prioridade, ou alguém que tem uma data que não dá para mexer. Então, essa é a programação com possibilidade de alguma mudança. Em princípio, não. Esse ano, acho que agora o fechamento do ano está bem definido. Para o ano que vem já tem o mini curso, né? Porque São João da Cruz será um mini curso de 3 aulas. Ano que vem, um mini curso sobre Teresa Dávila, Ângelo Silé. 4 aulas, Teresa. 4 aulas, mais longo ainda. Depois teremos Ângelo Silésios. 2 aulas, o Philip Rolf sobre a finitude, reflexões sobre Levi-Strauss. Depois, uma série de encontros do Faustino com o nosso Pedro Lima Vasconcelos, Dora Encontre, Marco Lucchesi, Dom Erwin Krautler, lá da Amazônia, para falar da questão indígena, o Alberto Pucheu, para falar do pensamento de Leonardo Frois, e aí, toda a última quarta-feira do mês, debate sobre cinema. Essa é a programação pensada para esse final de ano e começo de 2021. Albina Emília, boa tarde, mandando a boa tarde dela, assim como Maria Cláudia Junqueira, Luísa Bortoli, a Silvia, deixa eu ver quem mais aqui, a Maria de Lourdes Martinelli, o Antônio Inácio Greco, nosso amigo, muito bom amigo lá de Santos, José Andrade, Rodrigo Zaia, Adriana Zenatelli, nossa Josi Negreiros, Luciano Militão, Siloé Cerqueira, Patrícia Alexandre, mandando um abraço lá desde Campina Grande. Pois é, Heloísa Bortoli, como é o nome do documento? Não é documento, Heloísa, que nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre um livro. É esse aí, né, Faustino? Vou mostrar aqui também o livro de Marco Politti. Francesco, La Peste e la Rinascita. Não existe esse livro ainda em português, né, Faustino? Não, acaba de sair na Itália. Acabou de sair na Itália, então o Faustino vai apresentar um resumo comentado, né? Antigamente chamava-se de resenha, uma resenha do livro do Politti. Nosso encontro acontece hoje e me parece que não é de todo despropositado, ao contrário, é uma convergência. Nós estamos aqui como montanha-russa, o gangorra. Fomos dormir na noite de 3 de novembro, certos de que Trump seria derrotado na eleição dos Estados Unidos. A madrugada foi muito angustiante, porque ele se recuperou, a marcha das apurações deu a entender que ele poderia virar e ganhar as eleições. O começo da manhã também foi bem intenso, mas a partir do final da manhã, o Joe Biden, o democrata Joe Biden, começou a tomar a dianteira e nessa altura do campeonato, final da tarde do dia 4, é o favorito para vencer as eleições dos Estados Unidos. Por que eu digo que isto tem a ver? Porque a questão da pandemia e da maneira como a humanidade tratou a pandemia, que é o tema desse livro do Marco Politti, né, para refletir sobre o Papa nesse universo, tem muito a ver com a postura dos líderes mundiais, especialmente o Donald Trump, que foi o líder do negacionismo e do combate às medidas de proteção das pessoas durante a pandemia. Uma eventual reeleição de Trump, diga-se de passagem, ele e os fundamentalistas católicos são adversários figadais, né, adversários radicais do Papa Francisco. Uma eventual vitória dele aprofundaria todas as dinâmicas de morte que eles estabeleceram a partir da pandemia, né, para evitar o combate à pandemia. É isso aí. Vamos ver. Vamos torcer agora aqui pela vitória dos democratas e por um mundo um pouco menos tensionado, né, Faustino? Então, desde ontem também a gente está nessa expectativa, mas eu estava com muito medo da vitória do Trump, mas a gente pode acreditar que há esperança, né? É verdade. É uma palavra nossa aqui do Paz e Bem, né? A alegria, a esperança. Então, eu estou muito feliz, né, com tudo isso que vem acontecendo, né? Tive um encontro muito bonito com o Leonardo Boff no final da semana passada, na casa do sociólogo Pedro
Ribeiro de Oliveira, junto com a sua esposa Tereza e a Lúcia Ribeiro, cujo marido Luiz Alberto Gomes de Souza, querido amigo, está adoecido, está agora se recuperando em casa, mas vivendo momentos difíceis na sua trajetória. Então, Leonardo Boff veio visitar a família e me convidaram para uma celebração que fizemos lá, muito bonita. Eu botei algumas fotos no Facebook, algumas fotos lindas do Leonardo, que presidiu a celebração conosco, né? E falamos muito sobre alguns temas que estão presentes hoje na nossa reflexão, como a morte, a eternidade, o morrer, a ressurreição. Então, certamente, são temas que vão retornar no meu encontro aqui com... Leonardo Boff tem 3 lives por dia, uma coisa assim louca, muitas lives. E ele não tem aceito muita coisa, mas ele, com um grande carinho, quando eu falei do Mauro, do Paz e Bem, ele logo aceitou e logo colocou uma data próxima, está chegando, né? Um momento muito bonito de encontro. Leonardo, ele está muito bonito, com aquela barba grande, aquele cabelo grande, né? E aquela voz maravilhosa que ele tem, aquele jeito, aquela ternura. E a Márcia também foi muito simpática, mulher do Leonardo, foi muito carinhosa. Foi muito choro, né? Todos nós choramos muito naquela tarde, porque foi uma celebração muito intensa sobre o tempo que nós vivemos, né? Sobre os momentos que nós vivemos. Falamos muito também sobre o Papa Francisco, né? E interessante que, se o Mauro depois caçar ele pode botar para vocês, eu estou acompanhando um simpósio que aconteceu na França agora, no Instituto Católico de Paris, sobre a Fratelli Tutti, e chamaram grandes antropólogos, Bruno Latour, Isabelle Stengers, Eduardo Viveiros de Castro. O Eduardo Viveiros de Castro fez uma análise da Laudato Fratelli Tutti. Não, da Laudato Si. Da Laudato Si, sim. Fazendo uma crítica muito interessante, dizendo que realmente a Igreja Católica não consegue romper com a dinâmica antropocêntrica. Então, eu quero trazer isso aqui nas reflexões, mesmo com o Leonardo Boff, eu vou perguntar a ele. Foi uma análise muito interessante, mais crítica do Viveiros de Castro, dizendo como é difícil para a Igreja Católica romper com essa ideia do ser humano como eixo do universo, né, como umbigo do mundo. Quer dizer, mesmo o Francisco, com toda a sua abertura, ele ainda é refém de uma visão que centraliza no humano, ou que centraliza também um pouco no cristianismo. Tem uma abertura dialogal, mas é bom ouvir o lado de fora, né, sair um pouco do ambiente dos teólogos, e estavam ali teólogos do Instituto Católico de Paris, que é um dos mais importantes institutos de teologia na França, e especializada também no diálogo entre religiões, e essas conferências estão todas disponíveis em francês no YouTube. Eu botei algumas delas, por exemplo, Philippe Descolar, Bruno Latour, Isabelle Stenger, Eduardo Viveiros de Castro. Então, está lá, eu coloquei no meu Face, para quem tem familiaridade com o francês, né? E eu fiquei muito emocionado, e ouvi ontem grande parte dessas conferências. Então, a gente vê como que o Papa Francisco está fazendo efeito também no campo da ciência, né? Quer dizer, está convocando os antropólogos a discutir as questões e está provocando os teólogos a avançar na reflexão. Eu, por exemplo, como teólogo, eu sou muito provocado a avançar na reflexão que os antropólogos vêm fazendo sobre a questão do antropoceno. Muito. A minha reflexão é outra hoje. E algumas coisas que eu achava que era meio heresia, eu lá na casa do Pedro, junto com o Leonardo, eu falo, Leonardo, eu não sei se eu penso, se isso é meio herético pensar assim. Ele falou, não, eu penso assim também. E o Pedro também pensa assim. Então, a corrente dos heréticos do bem, né? Ela aumenta. E essa é uma foto bonita da celebração, né? Essa é uma das fotos. A Lúcia Ribeiro lá no fundo, o Pedro Ribeiro à esquerda com a Tereza e a Márcia
Leonardo Boff, e Teíta lendo o Evangelho. E o Evangelho era as bem-aventuranças, né? O Evangelho lindo de domingo, né? Então, nós trabalhamos as bem-aventuranças e o grande tema é: os puros de coração verão a Deus. Esse é um grande tema. Então, foi uma celebração muito bonita, longa, aí o Leonardo com a Márcia, né? E me mostrou. Tem uma foto do Leonardo rezando, o Mauro. Tá aqui, já separei, vou mostrar agora. Tá ela aqui agora. Tinha separado para mostrar também essa foto de Leonardo rezando. E acho que esse vai ser um pouco o espírito do nosso encontro com ele aqui no Paz e Bem, né? É maravilhosa essa foto. Ele gostou demais dessa foto, viu? Quando mandei para ele. Linda foto dele rezando. E não posso terminar sem mostrar uma outra foto aqui, que é de um grande amigo do Faustino, uma grande liderança. Não é um grande amigo meu, conheço há pouco tempo, mas uma grande figura da liderança de pensar o catolicismo das fronteiras, o cristianismo das fronteiras no Brasil. Está aí o Pedro. E como chama a mulher do Pedro? Tereza Santori. Isso, tá? Isso, então, foi na casa deles a celebração aqui das outras fotos que a gente mostrou. E é uma casa muito bonita que o Pedro comprou dos irmãos, é da mãe dele, que é uma das figuras mais interessantes do catolicismo de Juiz de Fora, a Dona Marita, né? Assis, família Assis é uma família famosa, e é uma casa linda no meio assim de jardins maravilhosos, e eles têm um cuidado e um carinho particular. E eu queria dedicar esse programa hoje ao grande amigo Luiz Alberto Gomes de Souza, que depois você pode achar a foto dele, uma pessoa que me ajudou muito, de uma importância enorme para a Igreja do Brasil, sociólogo, fez tese de doutorado sobre a juventude universitária católica, trabalhou no IBRADES, trabalhou em faculdades importantes do Rio de Janeiro, né? E que está passando por esse momento difícil, né, delicado da sua saúde. E fomos contemporâneos em Roma, ele trabalhava na FAO, e eu fazia doutorado, e ele me ajudou muito. Ele foi da Ação Popular, foi fundador da Ação Popular, que é dissidência, que foi que transcorreu da experiência da JUC, né? Então, Luiz Alberto, certamente alguém da família vai mostrar para ele, eu dedico esse nosso encontro ao Luiz Alberto, à sua saúde, à sua família, em especial a Lúcia Ribeiro, que é uma companheira maravilhosa, que me acompanha no Zero Assessoria, assessora da questão das mulheres nas SEBs também, participou de vários intereclesiais, né? Então, é uma dedicação que a gente faz ao Luiz Alberto Gomes de Souza. Está aqui o Luiz Alberto em plena atividade, durante uma conferência lá em Campinas. É isso. Tá bom? Tá bom. É isso. Vamos lá. Bom, vamos lá, Faustino. Então, vamos falar... só a Heloísa tinha falado de documento, eu entendi que ela se referia ao livro, mas não, ao documentário. Está aqui o documentário, então, da semana que vem. O Grande Silêncio está disponível no YouTube para quem quiser assistir antes da próxima aula, tá bom? São 3 horas. Vocês têm que ter paciência, que é um filme que não tem palavras, praticamente, é só silêncio. É isso aí. Mas eu acho que seria interessante vocês assistirem ao filme antes do nosso encontro. Vai ser muito bonito. Legal. Estamos aqui para te ouvir, Faustino. Bom, antes de entrar no livro, como o tema era a Covid, eu estou lendo também esse livro aqui, que acaba de sair no Brasil também, né? É de uma antropóloga, a Bailarina da Morte, antropóloga Lilia Schwartz e Heloísa Starling, sobre a gripe espanhola no Brasil. Estou impactado com esse livro, assim, muito impressionante, né? Para a gente tentar refletir que a Covid não é a primeira coisa que aconteceu na história em termos de peste. Nosso mundo já viveu muitas pestes e viverá outras, e cada vez piores. Eu não sou muito otimista. Eu acho que se os Trumps da vida vencerem as eleições, se as direitas
seja no Estado, seja na igreja, continuarem ganhando força como estão ganhando, nós vamos viver o fim do mundo. Nós já estamos vivendo o fim do mundo, de certa maneira, né? Quer dizer, a Covid não é uma coisa ocasional que aconteceu no mundo, e que está acontecendo, porque já tem as segundas ondas acontecendo na Europa, as mais violentas que a primeira. A França está fechando, a Itália está fechando, a Espanha está fechando. Mas não é a primeira e não vai ser a última. E eu conversava com meu filho ontem, que está no Amapá, o Daniel, fazendo doutorado sobre a Amazônia, e ele falava que a coisa mais triste que pode imaginar é ver a floresta pegar fogo e ver aqueles angicos de 50, 60, 70 metros no meio do fogo, né? Porque é proibido cortar as árvores nativas, mas eles acabam cortando também. E as estratégias que as grandes empresas têm para poder devastar a floresta, que não é necessariamente elas que fazem na primeira pessoa, mas elas delegam aos pequenos camponeses, cedendo terras para devastar, e depois compram a preço de banana e não tem responsabilidade ética com relação à devastação. Isso é muito duro, é muito pesado a gente ver. E eu ouvia ontem o Eduardo Viveiros de Castro falando sobre o Bolsonaro na França, né, no Instituto Católico de Paris, uma tristeza no coração, dizendo desses incêndios criminosos no Pantanal, na Amazônia, né, dessa sede de minério ou sede de devastação, dessas máquinas subterrâneas de que fala o Davi Copenaua e o Ailton Krenak, dessas máquinas provocadoras de morte. Então, falar hoje disso com o Papa Francisco, né, é falar dessa dor e falar da urgência desse nosso grito. Se nós estamos acompanhando de perto a eleição nos Estados Unidos, é porque tem um grito engasgado dentro de todo mundo. Eu estava vendo o curso do José Miguel Wisnik ontem sobre o Guimarães Rosa, o curso de 12 aulas que ele está dando, e agora ele está falando do conto Meu Tio e o Areté, e ele estava angustiado com as eleições americanas. Ele estava dando aula com aquela angústia de querer saber o resultado, né? Então, você vê, está todo mundo, todos nós estamos assim, sabendo da dificuldade do nosso mundo. O Bruno Latour chega a falar que nós perdemos o mundo. Nós perdemos. O sentimento que nos anima hoje é o sentimento de perda do mundo. Porque o antropoceno ele vem com uma força brutal contra todos e todas que lutam ou que buscam fazer oposições ou resistências, né? É um trabalho, como diz meu filho, né? É até um trabalho meio perigoso você estar observando o que vem acontecendo na Amazônia, né? Em função da violência com que as coisas são feitas, né? E que se utilizam dos próprios camponeses, né? Dos próprios lavradores, dos ribeirinhos, para poder exercer sua política necrófila. Por isso que o Leonardo Boff não fala antropoceno, ele fala necroceno, quer dizer, é um tempo de produção da morte. Né? Então, eu escolhi o livro da Bailarina da Morte para passar alguns dados rápidos para vocês antes de entrar no texto do livro do Papa Francisco, e que tem a ver também com a Fratelli Tutti, que é essa aqui, né? Que é a última encíclica, que eu já reli agora. Fizemos já um programa do Paz e Bem sobre ela, e queria lembrar que nós fizemos uns 2 programas sobre Marco Politi também. Todo livro do Politi que sai, a gente faz um programa do Paz e Bem, né? Francisco entre os Lobos foi um dos programas que nós fizemos, né? Mostrando a presença da direita católica. Acaba de sair publicado. Quem tiver paciência, eu tenho sempre muita paciência. Esse texto que saiu agora, do Monsenhor Viganò, atacando a Fratelli Tutti, já descaradamente. A direita não está tendo mais pudores para atacar o Papa.
Então, aqui um ataque violento, sobretudo a visão de diálogo do Papa, falando que o Papa está sendo promotor de heresias e está aí sendo divulgado pelas redes sociais da direita católica no Brasil, que é muito forte, né? Então, você vê um Monsenhor Viganò atacando assim, já explicitamente o Papa Francisco e os seus 2 últimos documentos, 2 encíclicas, Laudato Si e Fratelli Tutti. Eu vou fazer menção a esse Viganò. Ele chega a usar o termo muito forte quando fala das religiões. Ele fala que o Papa Francisco está promovendo uma visão horizontal, imanentista, indiferentista e querendo colocar em campos de igualdade o Deus do catolicismo com o Deus dos maometanos. Até errado eles falam, não existe maometano, existe muçulmano, né? Quer dizer, o centro da religião muçulmana não é Maomé, o profeta, é o livro, o Corão. Então é errado você falar maometano. E usa até o termo religiões. As religiões não cristãs são religiões demoníacas, proposição errônea, herética, porque coloca no mesmo plano a divina revelação do Deus vivo com as prostitutas, que são as outras religiões. Então, você imagina o que vem pela frente, o que o Francisco está enfrentando, Papa Francisco. Quando eu falo a solidão do Francisco, eu não estou falando assim gratuitamente, eu estou falando porque nós estamos vendo os bispos se manifestando, cardeais se manifestando, os padres se manifestando, aqui no Brasil mesmo. Quanto mais Francisco avança, mais a batina avança, os clergymans, né? Os conservadores, os ataques aos padres mais avançados aqui no Brasil, né? Como lá em São Paulo, a gente tem percebido, né? As admoestações vindas, às vezes, até de segmentos mais importantes do clero mundial e do clero brasileiro. Então, por isso que eu mudo o cronograma do Paz e Bem, porque sempre que aparece alguma coisa importante em torno do Francisco, eu mudo. Eu mudo meu cronograma, porque eu coloco em primeiro plano o que eu acho mais urgente. E certamente o Mauro deve concordar comigo, né, Mauro? A gente tem que... das tarefas mais importantes de qualquer programa de espiritualidade hoje é defender o Papa Francisco, é defender o Evangelho, é defender o segmento de Jesus, é defender a teologia que se compromete com os pobres, né, que se derrama na defesa da misericórdia de Deus e na luta em favor de um mundo melhor. Essa é a razão de ser. Então, eu falava do livro da Bailarina da Morte. Primeiro, uma coisa espantosa que eu vi. Ela começa falando que da gripe espanhola. A gripe espanhola que tomou conta do mundo em 1918, junto com a Primeira Guerra Mundial. Você imagina 2 violências tão simultâneas, o que deve ter sido... E eu penso aqui na minha mãe, de 103 anos, que enfrentou 2 pestes, né? A gripe espanhola e a Covid. E ela chegou a pegar a Covid, gripe espanhola ela era menina, então não acometeu. Eu estava vendo os números de Belo Horizonte, que esse livro aqui também fala, né? Belo Horizonte também foi muito objeto da contaminação da gripe espanhola, né? Mas minha mãe, então, pegou 2 gripes. Você tem pessoas que vivem hoje que pegaram duas epidemias, né? Muito sérias, né? Mas ela fala da Primeira Guerra Mundial, e é impressionante da Primeira Guerra Mundial, porque, vejam, eu não lembrava tanto disso. Primeira coisa, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de muita violência. Muita violência. E as antropólogas aqui, elas citam, por exemplo, a inauguração da metralhadora. Estreou na linha de fogo com 600 descargas de tiros por minuto. Você imagina o que significa isso na época, né? Depois o lança-chamas.
que nós vamos ver no Vietnã, coisa mais violenta, né? O lança-chamas foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial, né? A partir de um cilindro de nitrogênio comprimido, capaz de disparar jatos de óleo inflamável em longo alcance. Depois, os gases venenosos. A gente viu os episódios aí envolvendo o Irã, Iraque, né? Os gases venenosos que foram usados na Primeira Guerra Mundial, o gás cloro, o gás mostarda. Então, você imagina, você sai da Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, você encontra a peste espanhola. Então, o que nós estamos vivendo hoje, gente? É pouca coisa diante do que foi a gripe espanhola. Só para a gente relativizar um pouquinho e ver o que esse nosso mundo já viveu, né? Não é à toa que o Eric Hobsbawm, grande historiador inglês, fala que o século XX foi o mais violento de todos os séculos. O que foi a Primeira Guerra Mundial? A gente estuda muito a Segunda Guerra Mundial, a gente vê muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, mas sobre a Primeira a gente não sabe quase nada. Uhum. A violência foi muito, muito, muito grande, né? Então, a Primeira Guerra Mundial introduziu uma nova maneira de guerrear. E do nada, surgiu, para completar a dor da humanidade, uma gripe que em mais ou menos 90 dias matou mais gente que todo o tempo da Primeira Guerra Mundial, em 90 dias. Ou seja, em mais ou menos 90 dias, 1/5 da população mundial foi contaminada pela gripe espanhola. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro chegou a ter 4/5 dos cariocas no chão, na cama ou na espera dos hospitais. Rio de Janeiro, 1918. Né? E as principais vítimas da gripe espanhola, como está acontecendo com a Covid também, são jovens, adultos, de 20 a 40 anos. A gripe espanhola pegou mais velhos na Europa, mas aqui no Brasil está pegando muita juventude, e, sobretudo, explicitando a desigualdade. É isso que a Lília mais fala nos artigos e nesse livro. Essas gripes, elas evidenciam a desigualdade social que o país vive. E a gripe espanhola também evidenciou, né? Mas não foi só a gripe espanhola. Nós tivemos também, os dados são impressionantes, a peste negra, por exemplo. No século XIV. Coloquei essa foto aqui. É uma foto de um... Nós acabamos conhecendo isso. Sabe o que é isso? É igual aos hospitais de campanha de atualmente. É um hospital de campanha durante a gripe espanhola, em 1918. Então, você tem essa ideia, isso que a gente acha que hospital de campanha nunca teve. Não, teve na gripe espanhola. E olha aqui, ó, 1 em cada 3 em São Paulo foram infectados pela gripe espanhola. Um negócio brutal mesmo. É impressionante. E esse livro é bom, que ele é didático. É muito bom, didático para entender a questão. Mas eu estava lembrando, a peste negra, ela não fala tanto, mas a peste negra no século XIV, ela teve sua origem na Ásia Central e pegou a rota da seda e matou entre 30% a 60% da população da Europa. 30% a 60%. Né? E fez com que a população mundial reduzisse de 475 milhões para 350, 375 milhões no século XIV. Então, é outra peste negra, que é tão lembrada, né, pelos historiadores. Mas você tem também o cólera. Veja o livro, né? O Amor nos Tempos do Cólera. Né? O cólera, cuja primeira manifestação foi em 1817, a tuberculose no século XIX, a varíola,
que atormentou a humanidade por mais de 3 anos, e a vacina só foi conseguida bem depois. A AIDS, 1981, a Zika, 1947, a Ebola, um surto primeiro em 2014. Então, quer dizer, só para lembrar, a Covid não é a primeira peste e não será a última. Do jeito que estão devastando as florestas, e grande parte dessas pestes vem de animais que estão perdendo o seu habitat e estão vindo para as cidades, e, ao mesmo tempo, as variações dos vírus, as mutações que vão sofrendo e que vão colocando os médicos numa loucura para poder tentar encontrar a vacina, até mais, mesmo a vacina do Covid, nós não temos ainda a expectativa de quando ela será liberada, né? Ou quando vai sair essa vacina. Então, como assinala as autoras do livro, da Bailarina da Morte, toda vez que não se pôde explicar o infortúnio, entender uma calamidade, apaziguar o medo diante de uma situação que não conseguimos compreender, a saída foi inventar um culpado. Por exemplo, no livro Grande Sertão Veredas, que eu estou dando no meu 3º curso, lá fala muito da varíola. Quando eles estavam fazendo a travessia, eles encontram o povo do Pubo, que foi tomado, o povoado foi tomado pela varíola. E é um momento muito triste do livro, para ver que a miséria é aquela que mais sofre, né? Você vê os indígenas hoje na Covid, são os que estão mais sofrendo, com outra imagem de 1918, né, Mauro? Isso, esses aí são soldados dos Estados Unidos, que é onde muito provavelmente, hoje o que se sabe é que a gripe espanhola teria surgido em postos militares no interior dos Estados Unidos. Eles foram enviados para a Primeira Guerra e aí espalharam pelo mundo a gripe espanhola. Então, essa coisa de máscara também não é nenhuma novidade na história da humanidade, né? Pois é. E gozado que o meu médico falou para mim, o Ângelo Atala falou semana passada, se não tivesse a Covid, você já não ia precisar de usar máscara mais não. Então, eu teria que usar máscara, né? Sendo diferente, eu passei sem tanta diferenciação, porque está todo mundo de máscara, ou a boa parte das pessoas por causa do Covid. E eu por causa do transplante. Então. Bom, então essas gripes, a gripe espanhola e o Covid, ela escancara a desigualdade. Então, justamente, os que mais sofrem são aqueles que não podem ficar em casa, que têm que sair para trabalhar, que não podem evitar aglomerações, porque eles já moram em aglomerações, né? Nas favelas e outros espaços. Então, é muito forte isso aí. Então, a gente entra no livro. O livro do Marco Politi, vou voltar aqui a imagem dele, esse livro. Ele é um livro pequeno, não é um livro grande. Ele tem 114 páginas. É quase do tamanho da Fratelli Tutti, né? Que também tem perto disso, né? Ele tem dividido em 4 partes. A primeira parte fala um Papa na tempestade. A segunda parte fala olhemos aquelas fossas comuns. Segunda parte é o segundo capítulo. A terceira parte, ou o terceiro capítulo, fala ou a bolsa ou a vida. E a quarta parte, que é mais de esperança, fala ressurgir e mudar. Então, esse livro, Francesco La Peste, la Rinascita. La Rinascita. Começamos pelo primeiro capítulo. E eu vi que o tempo avançou aqui, porque eu me perdi um pouco, mas foi bom, porque eu tinha que ter falado alguma coisa antes, mas é que não demora tanto. O relato de Politi se inicia com a famosa cena do Papa Francisco na Praça de São Pedro,
deserta. Essa imagem você deve ter aí, certamente, Mauro. Praça de São Pedro deserta, o cenário era o da peste, que tinha retornado vindo da China entre novembro e dezembro de 2019. E sobre isso, o Papa escreveu uma mensagem que é das mais bonitas, que está aqui, vocês acessam na internet, chamada Momento Extraordinário de Oração em Tempo de Epidemia. Adro da Basílica de São Pedro, sexta-feira, 27 de março de 2020. Esse documento é lindíssimo. E não é muito falado, por isso que eu quis trazê-lo aqui. E o livro do Politi se funda, sobretudo, nesse documento, que é pequeno. É a fala e a dor do Papa Francisco, né? Ali naquele deserto. Todos nós vivenciamos isso, porque estava começando a epidemia na Europa. Não tinha chegado ainda no Brasil, né? Eu acho que não, né, Mauro? Dia 20, não tinha chegado. Não, ainda não. Então, aquele cenário que a gente via na televisão dos carros do exército italiano levando os caixões anonimamente para os enterros, a gente ficou muito assustado no Brasil. Eu ia viajar para a Espanha, cancelei minha viagem, a gente morrendo de medo e mal sabia que pouco depois nós iríamos ser o objeto dessa epidemia aqui no Brasil. Então, foi um extraordinário momento de oração solitária do Papa. No adro da Basílica, 27 de março de 2020. O Papa inicia sua fala com uma passagem do Evangelho de Marcos. Isso, essa foto é linda, 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 né? Mas ele caminha sozinho na chuva, né? Antes, para chegar lá, ele vai caminhando solitariamente. Eu acho que é o momento que o mundo ficou mais impactado, né? De ver essa figura, esse homem branco da paz, né? Com a sua túnica da paz, né? E ele começa citando o Evangelho de Marcos, que fala: ao entardecer, Marcos 4:35. E ali estava ao entardecer, na Basílica de São Pedro, né? Que era o Evangelho do dia. O Evangelho do dia. Ai, que bonita a imagem. Né? Nesse dia 27 de março, José Mário Bergoglio, que é o nome de Francisco, chega ali solitariamente, naquele lugar sagrado da Basílica de São Pedro, aquele lugar sagrado para todos os católicos do mundo, né? Agora abandonado, sem ninguém, esvaziado, e com seus passos lentos, sofridos, com aquele seu sapato velho que ficou tão conhecido para todos nós, né? É um Papa despojado. Ele começa a oração dizendo, aqui eu vou citar a oração que é linda, né? Desde as semanas que parece o entardecer, parece cair a noite, densas trevas cobrem as nossas praças, nossas ruas, nossas cidades, apoderam-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo a sua passagem. Revemos, pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-nos os olhares, revemo-nos temerosos e perdidos, à semelhança dos discípulos do Evangelho. Fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada, furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados. Aliás, esse é o mote do Francisco nas encíclicas. Nós todos hoje no mundo, nesse dia hoje, é dia 4 de novembro de 2020, todos nós hoje no mundo, aguardando o resultado das eleições dos Estados Unidos, estamos
no mesmo barco de fragilidade, sozinhos, nessa terra, nesse pequeno ponto azul que é a Terra, fragilizados, desorientados, sem referências seguras diante da dor do mundo. Não é só a dor dos humanos, é a dor da Terra. É o grito da terra, é o grito dos pobres. Né? E o Papa Francisco dizia ali, naquele dia 27 de março, não podemos continuar a estrada, cada qual por conta própria, só conseguiremos juntos. Ele tem falado isso todo o tempo, Papa Francisco. Não há salvação solitária. Só há salvação quando nos unimos, estamos juntos. Só juntos seremos capazes de enfrentar as pestes. Só juntos seremos capazes de enfrentar os resultados desse violento antropoceno. Ou seja, essa tempestade que atua sobre nós, que atua hoje sobre nós no Brasil, ela mostra o quê? Mostra a nossa vulnerabilidade, essa palavra escolhida por Papa Francisco. A nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, a nossa limitação, e deixa em descoberto as nossas falsas e supérfluas seguranças. Todas as seguranças são frágeis. Aliás, a gente já falou muito isso aqui quando falou sobre o Zen Budismo. Né? O Zen Budismo fala o tempo todo que nossas seguranças são frágeis, que nossa vida é marcada pela impermanência. Os filmes que nós veremos, a começar pelo filme de 16 de dezembro, com Rodrigo Petroni, A Partida, fala da morte, do ritual da morte. Quer dizer, fala dessa fragilidade que a gente quer esconder. A gente busca esconder a morte, seja colocando os nossos queridos nos asilos, seja deixando-os abandonados nos hospitais, e a gente não se dá conta da morte. E a peste, ela nos fragiliza mais porque ela coloca a morte diante dos nossos olhos. E ela toca os nossos mais queridos, os nossos amigos, nossos parentes, né? Que são... A gente ouve notícia aqui e ali o tempo todo, cada vez chegando mais perto de nós as contaminações pelo Covid-19. Então, o Papa fala dessa vulnerabilidade. E o cenário da Itália, naquele período de março de 2020, era desolador, com aqueles caminhões levando os caixões aos cemitérios. Né? Naquele dia 27 de março, o mundo já contava com 600 mil contagiados naquele dia. Hoje é muito mais. E quase 27 mil mortes. E na Itália eram 66 mil contagiados e 9.134 mortes. Então, a gente entende a dor do Papa naquele momento. Né? E a Igreja Católica tinha saído da cena pública. Aliás, teve muitos padres e muitos bispos e cardeais que não gostaram, também talvez munidos pelo negacionismo, né, Mauro? Eles desacreditavam na pandemia e ficavam revoltados de perder a oportunidade de ganhar seus recursos com as missas, né, públicas, né, os óbulos. Né? Então, muita gente foi contra fechar a igreja, muita gente resistiu a isso, mas o Papa Francisco conseguiu colocar um ritmo quase que obrigatório para que a igreja aderisse ao imperativo público de fechar as igrejas, né, para poder cuidar da população. Então, a Igreja Católica saiu do mundo público. Isso foi difícil para a Igreja Católica. É difícil para a Igreja Católica sair do cenário público. A mesma igreja que sempre esteve corajosamente diante da morte. Não há ressurreição sem sepulcro, não é? Diz aí o Polite, né? Por decênios, a morte tinha desaparecido. Sempre dizia respeito aos outros.
e distantes, né? Morriam de forma distante, como os elefantes. As pessoas que morriam confinadas em hospitais ou casas de repouso. E Francisco, ali na Basílica de São Pedro, naquele dia 27 de março, sob baldaquino branco, fala ao vazio, e sem sorriso, esse belo sorriso que conhecemos há mais de 7 anos, tinha desaparecido. Tinha desaparecido. Então, ele fica sério o tempo todo ali. A tempestuosa Covid-19 tinha dilacerado o tecido eclesial. E Francisco brada aos céus. Ele diz: acabamos prosseguindo imperturbáveis, pensando em permanecermos sãos no mundo adoentado. Ou seja, ele se reconhece que o mundo é adoentado e a gente faz de conta que pode ser são no mundo que é doente. Suas palavras estavam ali sendo ouvidas por 17 milhões de pessoas só na Itália, nos principais canais televisivos. E ali, então, a gente conheceu que Francisco não é um papa qualquer. É um papa, diz Politi, que conhece é um papa que conhece o odor da vida. Foi um papa que entrou para a vida eclesiástica mais velho, chegou a namorar, chegou a ter uma vida civil, depois que entrou mais tarde para o sacerdócio. Então, ele é um papa que conhece o odor da vida, que conhece o odor do desespero. Ele vivenciou a experiência da repressão na Argentina e que conheceu os nós da história. Não é à toa que ele também é um apaixonado pela Nossa Senhora desatadora de nós. E o mote que retomou na última encíclica, Fratelli Tutti, já estava ali na cerimônia de São Pedro. Ninguém se salva sozinho. E na Fratelli Tutti, ele tinha mencionado o dom de poder ter ao lado, no momento duro da epidemia, o milagre de uma pessoa amável, como tantas pessoas amáveis. A cena que me vem a ideia é aquelas enfermeiras, aqueles agentes de saúde, os médicos, que quando tiram a máscara está com o rosto todo enrugado, machucado, de ver tanto sofrimento, dor e morte, sem poder fazer nada. Então, são pessoas amáveis, que deixam de lado suas preocupações, suas urgências, para oferecer um sorriso a alguém que está vivendo uma dor solitária, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um momento de escuta no meio de tanta indiferença, que é a indiferença do século XXI, que é essa globalização da indiferença que já denunciava o Papa Francisco quando começou o seu pontificado em Lampedusa, na Itália, diante do terror daqueles que no mar tentavam chegar ao continente, fugindo seja da fome, seja das guerras. Ali, em São Pedro, Francisco reconhece que é a vida do espírito que habita essas pessoas comuns, que não aparecem nas manchetes dos jornais, que não aparecem nas revistas, nem nas passarelas dos últimos espetáculos, mas são as pessoas que estão hoje a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história mundial. Médicos, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadores de supermercado, pessoal da imprensa, curadores, transportadores, as forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosos e leigos, né? São essas pessoas comuns que estão tocadas pelo Espírito e irradiam a generosidade no cuidado com as pessoas que estão vivendo essa indiferença. Esse é o primeiro capítulo. Alguma coisa, Mauro? Não, perfeito.
Acho que é um tema, o tema do cuidado é um tema que atravessa o papado de Francisco, né? Se a gente for olhar para Laudato Si, o fundo do tema da Laudato Si é o cuidado com o planeta, né? E no cuidado com o planeta, entender que as pessoas são parte, não mais antropocentricamente, mas que são parte do planeta, assim como todos os outros terranos, né? E aí, agora, o que o Marco Politi traz é essa dimensão do cuidado com o doente, né? No caso da epidemia. Também bonito. O Papa Francisco, na Fraternitude, também dá muita atenção aos idosos, com base naquele evangelho de João, que é muito pesado, fala assim, quando você tá bom, tá tranquilo, você leva a sua vida e caminha. Quando você fica velho, eles te pegam e te levam para onde você não quer. Evangelho de João, né? É muito duro isso, a gente vê muito esse distrato da velhice, né? Essa falta de delicadeza com a velhice. Isso o Papa Francisco tem batido muito. E na Fraternitude isso está muito presente, né? Quer dizer, a nossa incapacidade de acolher a velhice, de acolher os velhos. O que é um paradoxo, né? Porque quando a gente vai para as religiões de matriz do Oriente mais distante, né? Então, taoísmo, shintoísmo, quando a gente vai para as religiões afro, ou quando a gente vem para a espiritualidade indígena, os velhos são reverenciados sempre, né? Entender que são religiões, todas elas muito marcadas pela oralidade, então quem transmite a sabedoria é o velho, né? Justamente. Não tem, você, né, a oralidade é uma marca das religiões, então o velho é o transmissor da sabedoria, do legado, né, da tradição. E, portanto, muito valorizado, ao contrário do que acabou acontecendo com o cristianismo. Né? A Fraternitude, eu acho que 2, 3 vezes o Papa chama atenção quando fala da Covid e da solidão dos idosos, né? Muito forte. Bom, capítulo 2, olhemos aquelas fossas comuns. Ele vai falar do esforço bonito que vem acontecendo na Itália, porque o Politi está mencionando mais a Itália, né? Das dioceses da Itália. E aqui eu lembro o padre Júlio Lancelotti no Brasil, né? Sim. O trabalho dele é único. E na Itália também, muitas dioceses da Itália se uniram em favor da defesa dos pobres diante da realidade do Covid. E naquela ocasião já tinham morrido 121 sacerdotes, na época que o Papa falou em São Pedro. Então, um tempo depois, no final de abril, que a passagem de São Pedro foi em março, no final de abril, o Papa Francisco exorta os fiéis a celebrar em favor dos mortos anônimos. Ele diz: Deus não esquece jamais as mulheres e os homens, né? Deus não esquece. Quer dizer, se a família não pode reverenciar os seus amados nos enterros, Deus não esquece jamais seus amados. Aliás, o meu médico, né, o Ângelo, falou aqui no Paz e Bem, né, que ele não sabia bem quem sobreviveu, mas os mortos sabem o nome de cada um. Então, o Papa Francisco lembra isso. Deus é misericordioso. Ele não esquece jamais. E sempre perdoa. Sempre perdoa. Esse é outro mote do Francisco, né? Deus é aquele que perdoa. Depois de perdoar os pecados, diz o Politi, Deus perdoa a memória. Deus perdoa a memória. Né? Eu acho que nós todos vamos precisar do perdão de Deus, porque nós vivemos num tempo cuja memória será dilacerada pela sujeira, né? Nós estamos oferecendo aos nossos netos um mundo infeliz, um mundo desgraçado, um mundo despedaçado. Então, nós carregamos essa culpabilidade de não conseguirmos oferecer para os nossos netos, bisnetos, um mundo melhor. Então, é Deus, diz Francisco, que levanta o ser humano das suas quedas e vem em ajuda da sua fragilidade. Por isso que ele fala do bom samaritano na Fraternitude. A grande parábola da Fraternitude é o bom samaritano, né? Mas que já está no coração de Francisco muito antes. E também o lindo documento
sobre a fraternidade humana em favor da paz mundial, assinada em Abu Dhabi, que o Papa assina junto com o muçulmano Ahmad Al-Tayeb, grande imã da Mesquita Al-Azhar, que é a mais importante mesquita do mundo, né? E no momento que nós estamos vivendo, de novo, um desprezo dos muçulmanos lá na França, agora com os atentados que vem acontecendo, isso logo se generaliza contra os muçulmanos, e é muito triste. Mas nesse documento, de 4 de fevereiro de 2019, há uma forte crítica dos dois líderes mundiais religiosos contra o fundamentalismo que está aí, que está presente, que continua. E o Papa convoca, então, uma jornada de oração em 14 de maio de 2020, onde uma jornada de oração não só participada por crentes, mas também os não crentes. E o Papa fala: os crentes de todas as religiões farão sua oração e os não crentes farão uma pausa para um pensamento espiritual. Essa é uma boa para nós aqui no Paz e Bem, Mauro. Essa ideia que os não crentes fazem uma pausa, né? Uma pausa para fazer um pensamento espiritual. Ou seja, o pensamento espiritual não é só objeto de quem tem religião, né? Sim. Uma reflexão sobre a condição humana. Eu acho que nós todos somos chamados hoje para falar sobre a condição humana, cada vez mais, né? Então, Francisco sublinha a importância da união de todas as tradições se juntarem nesse momento de dor, orando, não um contra o outro, mas orando juntos, unidos, como seres humanos, como irmãos. Isso, sim, é necessário e urgente, diz o Papa, na homilia que ele fez em Santa Marta, no dia 14 de maio de 220, orando não uns contra os outros, mas uns contra os outros, a favor da condição humana. Com base num livro que eu tenho aqui também, mas eu não achei na minha biblioteca, eu comprei esse livro, do Garelli, Gente de Pouca Fé, publicado em 2020, Francisco testemunha o aumento do ateísmo entre jovens de 18 a 34 anos na Itália, o ateísmo. Ou seja, pessoas que acreditam sem pertencer. Esse é um mote muito falado entre os antropólogos hoje, que trabalham religião, né? Cresceu muito o número dos não religiosos, as pessoas que creem em alguma coisa sem pertencer a nenhuma igreja. Mas o Papa Francisco acrescenta outra palavra muito bonita, ele fala: existem também aqueles que acreditam, né? Que pertencem sem ter uma crença. Uhum. Pertencem a uma identidade sem poder animar essa identidade com os valores evangélicos ou os valores religiosos da sua fé. Então, a fé deixa de ser uma fé bonita, vivida, é uma fé simplesmente... É a fé desse Viganò aqui, apenas formal, ortodoxa, mas sem carinho, sem ternura, sem solidariedade, sem hospitalidade. Isso também aumenta muito. Não é só os que creem sem pertencer, mas os que pertencem sem crer, né? Os que pertencem sem crer, né? Na Itália, lembra Politi, os católicos praticantes não passam de 22%. Aí vem o terceiro capítulo. Eu vou correr um pouquinho para poder dar o tempo. Francisco fala aqui sobre a peste que envenena o ânimo da sociedade. E ele fala: essa peste me atemoriza. A me fa paura, diz o Papa Francisco. A mim me atemoriza essa peste. Porque os danos da Covid se fazem sentir em todos os cantos, em todas as partes do mundo, na Europa, na África, na América Latina, na Ásia, na África. O autor reage ao caminho seguido pela política norte-americana, e a gente vê os americanos com Trump e os brasileiros com Bolsonaro vão na contramão
da Organização Mundial da Saúde, né? e provocam e promovem o negacionismo. Hippolyte fala muito sobre o Brasil no livro. Se debruça sobre o Brasil, sobre o negacionismo do Bolsonaro, em contradição com a comunidade científica brasileira e internacional. O presidente Bolsonaro favorece um laissez-faire, deixa fazer, é uma gripezinha, isso a gente viu, acompanhou. Né? O caso da Amazônia, diz Hippolyte, também bem lembrado, a mortalidade entre os índios é o dobro da média da população brasileira. No fim de agosto de 2020, Hippolyte lembra que o contágio superou os 3,5 milhões da população, com os mortos chegando a 120 mil. Nota de rodapé que eu fiz aqui para vocês. Os dados são de domingo passado. O Brasil tinha pelo menos 160 mil mortes até às 18 horas de domingo, 1º de novembro. 190 vítimas a mais que no dia anterior. O país contabilizava, no domingo, 5.545.000 casos, um acréscimo de 10.100 casos em 24 horas. Ou seja, estamos em plena epidemia. E o último capítulo, o 4º, Ressurgir e Mudar. É o capítulo da esperança. Francisco é duro nas suas críticas. Diz ele, não vejo hoje no mundo um impetuoso vento de solidariedade. Não há solidariedade. Se a gente vê solidariedade aqui no Paz e Bem, se a gente vê solidariedade em alguns canais, em algumas pessoas, em alguns grupos que agem de forma solidária e bonita para poder divulgar a nobreza da alma, como fala o Gilberto Gil, não é a realidade do mundo. O que acontece no mundo é um impetuoso vento de não solidariedade. Houve uma ilusão, né, Faustino, no início da pandemia, de fato, uma ilusão de que a pandemia poderia levar a um novo tempo de solidariedade, mas não foi o que aconteceu, o contrário, né? Levou ao aprofundamento do fechamento, né? Como fala o Pondé, nós teremos no fim da epidemia o mesmo mundo, com as mesmas cascas grossas e durezas. Aliás, é muito bonito na Fratelli Tutti, como o Papa fala, nós necessitamos de buscar uma comunicação nova. Comunicação, a gente que trabalha em redes sociais, que não seja da dureza, dos ataques cruéis de uns aos outros, buscar outro espírito, né? Um outro espírito, uma outra espiritualidade. Isso aí é uma coisa que ele fala no capítulo, o Hippolyte fala no capítulo 4º aqui. E fala também, o Hippolyte cita aqui o temor do Francisco diante do descarte, da cultura do descarte. Ele usa muito essa expressão, sobretudo os mais velhos, os que não podem produzir no mercado, os que não contam mais para o mercado. Então, os ataques às aposentadorias, às pensões, a gente está vendo isso no Brasil, né? As pessoas morrem e agora, cada vez menos, você tem recursos que você vai poder utilizar no fim da vida. Né? É como se fossem pessoas mortas, já mortas antes do tempo. Isso também está expresso na Fratelli Tutti. Por exemplo, vejam lá os números 35 e o número 98 da Fratelli Tutti. Fratelli Tutti chama atenção para o desafio sempre essencial da amabilidade. Amabilidade é a palavra. Aliás, o Leonardo Boff ontem, numa live que ele fez na Fundação Oswaldo Cruz, muito bonita ontem de manhã, ele estava em Juiz de Fora ainda, e ele falou muito dessa amabilidade da Fratelli Tutti, a convocação à amabilidade, né? Que é uma palavra que a gente não ouve muito, né, Mauro? Como a palavra cortesia também, que é uma palavra que eu tenho descoberto muito no livro Grande Sertão Veredas, cortesia, outra palavra não muito ouvida hoje. Então, a amabilidade no mundo que vem se tornando cada vez mais surdo. A importância de ser amáveis no mundo surdo. Então, como fala lá o poeta carioca, gentileza, né?
Gentileza provoca gentileza. Essa palavra linda, gentileza. Ou delicadeza, como fala Chico Buarque de Holanda, buscando um mundo da delicadeza diferente desse mundo que nós estamos vivendo, né? Nós vivemos num mundo que vira as costas para o sofrimento. Isso que é a dor de Francisco, né? Que dá as costas ao sofrimento. Daí o desafio da ressurgência, do renascimento. Não é tempo de indiferença, diz Papa Francisco, porque todo mundo está sofrendo e todo mundo está redescobrindo o valor da união para enfrentar a pandemia. Todos somos frágeis, vulneráveis, todos necessitamos de cura. Palavras que emergem com vigor em Francisco: olhar, escutar, condividir, colaborar. Um convite de entrada no mundo interior, de olhar para dentro de si, para o fundo do poço. E diz Francisco, o pecado mais grave que existe é aquele que impede que saiamos de nós mesmos. É o do egoísmo. Ele vai atacar muito isso na Fratelli Tutti também. E adverte ao mundo... E está aqui, Faustino. Você falou do seminário do Boff, né, na Fiocruz. Sim. E olha só, o seminário foi sobre Fratelli Tutti, a mensagem social global do Papa Francisco. Esse foi o seminário. Promovido pelo Centro de Relações Internacionais da Fiocruz. E aí o Papa, deve ter sido com certeza ideia do Boff, convidaram o Papa para ir. E o Papa não apenas ignorou, mandou uma mensagem dizendo que os servidores da Fiocruz são expressão concreta de amor ao próximo. Olha que maravilha. É o que você falou, né? A delicadeza do Papa, né? Uma pessoa delicada, né? Delicada. Tanto é que a coisa mais linda do Papa são as cartas que ele escreve e os telefonemas que ele dá sem avisar, né? De repente ele telefona para alguém, ou as cartas que ele manda para as crianças. Ele tem um carinho muito grande para as crianças, né? O Papa Francisco, né? Então, esse convite para entrar no mundo interior, no fundo do poço, para tentar quebrar as cadeias violentas do egoísmo. E adverte ao mundo sobre o risco explosivo que acompanha a terrível situação de muitos países, que é a desocupação, a marginalização, situações que podem impulsionar a raiva e a violência, desequilibrando as nações. É o que nós estamos vendo na França, nos Estados Unidos, no Brasil, né? E eu, lendo aqui o Grande Sertão Veredas, me deti numa passagem onde o Guimarães Rosa fala de homem que não possui nenhum poder nenhum, dinheiro nenhum, o Senhor tenha todo medo. De homem que não possui nenhum poder, nenhum dinheiro nenhum, o Senhor tenha todo medo. Então, ou seja, o Papa fala do risco que estamos provocando de insurreições, ou como lá diz o poeta carioca, quando o morro descer, né? Quando a dor não for capaz de aguentar e descer para poder agir, vai ser muito mais difícil, né? A gente pode prever o que pode acontecer, né? Em linha de continuidade com o pensamento antropológico contemporâneo, Francisco adverte contra a nossa cultura do descarte e a necessidade de uma mudança de olhar sobre o mundo, de uma mudança de concepção de mundo. É um momento especial de olhar com carinho os mais pobres e de cuidar da casa comum. Então, é sempre essa dialética, né? Cuidado com os pobres e com a casa comum. Estamos diante de 3 contradições, diz o Papa. As novas escravidões, a destruição da natureza e as desigualdades. São as 3 grandes contradições. Desigualdades, novas escravidões e destruição da natureza. E, ao final do livro, Politi fala sobre a crescente oposição a Francisco,
vinda de ultraconservadores, seja no campo da política, seja no campo da igreja. Reações violentas que vêm de dentro da igreja, de perto de Francisco, na cúria romana contra ele. Resistência também contra as estratégias tomadas por Francisco com respeito ao Covid, as medidas que ele aprovou na quarentena, que estão sendo rebatidas por bispos e cardeais e padres. E Francisco brada, aí eu cito: quando vejo cristãos muito arrumadinhos que pretendem possuir toda a verdade, ortodoxia e doutrina verdadeira, mas mostram-se incapazes de sujar as mãos para ajudar os outros. Quando vejo esses cristãos, digo: vocês não são cristãos, mas são teístas, com água benta cristã, mas não alcançaram ainda o cristianismo. Papa Francisco. Para Francisco, a experiência da pandemia, e aqui eu termino, é a experiência que fez romper as fronteiras e dissolver os discursos fundamentalistas em razão da experiência da fragilidade de todos. Há que tirar uma lição disso tudo e buscar novamente um novo tipo de protagonismo com anticorpos da justiça, da caridade e da solidariedade. É isso. Maravilha. Maravilha. As reflexões do Papa, independentemente do seu caminho de espiritualidade, de crença ou não crença, animam todo mundo, né? Animam todo mundo. Na quarta-feira que vem, aqui no Paz e Bem, quinta-feira, às 5 da manhã, retransmissão pela Pós TV 247, depois fica disponível para vocês, tempo sempre. Nós vamos continuar a partir desta ideia de um Papa Francisco meditando no silêncio da Praça Dom Pedro, ou da Praça São Pedro, perdão. E só que nós vamos nos transferir da Praça São Pedro, daquele ambiente aberto, para um ambiente fechado de um mosteiro. E aí pensar como é que é possível uma pessoa só, silenciosa, na Praça São Pedro, ou dentro de um mosteiro, se tornar solidária com toda a humanidade, né? Amorosa e afetiva com toda a humanidade. Então, de alguma maneira misteriosa, haverá uma continuidade entre esse encontro de hoje e o nosso próximo encontro sobre esse documentário belíssimo, O Grande Silêncio. Procure, só digitar no YouTube, O Grande Silêncio, você vai ver, vai poder assistir um documentário que vai marcar a sua vida, tenho certeza. Faustino, obrigado. Você ficou quietinho hoje, ficou mais quieto hoje, Mauro. Pensei que você fosse falar. Estava te ouvindo, eu não li o livro, né? Então ouvi teu roteiro, mas é um roteiro que recomendo o silêncio, né? Eu achei que tá bom, foi bom te ouvir. Foi bom te ouvir. E continuamos juntos aí nessa parceria aí, de tentar irradiar um sentimento diferente no nosso tempo, né? Muito juntos. Uma advertência. Eu não vou poder passar trechos do filme durante a live, porque senão o YouTube corta a live e a gente sai do ar, né? Então, não vou poder. Então, eu vou mostrar fotos do filme, mas não vou poder passar trechos do filme. O YouTube hoje é muito rigoroso em relação a esse tema dos direitos autorais. Então, é importante. Quem não assistir, vai entender. Não tem problema nenhum. Pode vir. Não vai ter problema, vai entender. Mas se você quiser participar, vamos dizer assim, embarcado na dinâmica do filme, veja antes, tá? Acho que é uma boa recomendação. Tá bom, Faustino, alegria. E depois bofe, né? Aí no final do mês vamos ter bofe. O Faustino elegantérrimo, como se diz, com a sua camiseta da Holanda, né? Da seleção holandesa, é isso, né? É isso aí. Sua camiseta, a máquina laranja, é isso aí. Valeu, Faustino, obrigado. Um abraço para todos, um feliz final do dia e sigamos com esperança e alegria sempre. Sempre. É isso aí. Amém. Alegria na alegria e alegria mais forte ainda na tristeza. É isso aí. Sempre. Valeu. Paz e bem, gente. Paz e bem.